Olá, bom dia! Seja bem-vindo ao Imóvel Class TV. E no programa de hoje nós vamos conhecer o trabalho do arquiteto que cobra por hora para pensar soluções de decoração para a sua casa. E o Vinícius Rabelo deu algumas dicas para o novo cenário do nosso programa que você está vendo aí. Uma reportagem explica o laudo de cobertura vegetal. Se você pensa em construir em terrenos com árvores, você vai precisar desse documento. Então, fique com a gente, o Imóvel Class TV está entrando no ar. O Imóvel Class TV de hoje inaugura esse novo e lindíssimo cenário que você está vendo aí, uma parceria com a Delano e com a loja Germânia de Nova Petrópolis. Está muito bonito esse cenário, né? Pois nessa estreia a gente convidou o arquiteto Vinícius Rabelo, que está aqui comigo, que tem um projeto muito legal chamado Decorador em Casa, para montar o espaço, o cenário, nesse dia tão importante, que é o dia da nossa estreia. Vinícius, obrigada, seja bem-vindo. Obrigado. Parabéns, ficou linda a montagem que tu fizesse aqui. Daqui a pouquinho a gente vai falar sobre o projeto do Vinícius, que tem muito a ver com isso, mas a gente começa falando justamente dessa montagem, que aconteceu, eu acho que em meia hora, né, Vinícius? Talvez menos do que isso, né? O Vinícius chegou aqui para a entrevista, gente, e aí tinha os objetos, os móveis, num canto aqui do nosso estúdio, e ele teve a tarefa, então, de compor este espaço. O que te guiou para isso, Vinícius? Bom, Lúcia, eu me senti como se eu estivesse na casa de um dos nossos clientes, né? Montando exatamente uma sala de estar, como acontece no nosso dia a dia. Então a busca foi, primeiro, para entrar no ambiente, setorizar ele, né? Ou seja, colocar os móveis maiores dentro do primeiro ponto e a partir disso começar a então colocar os móveis menores e depois, por fim, os objetos. Então a nossa ideia é se sentir dentro de uma sala de estar, né? Estar conversando de uma maneira confortável, com um ambiente harmônico, através das peças que a gente já possuía. Isso acontece muito no nosso dia a dia justamente porque nós entramos na casa das pessoas com aquilo que já existe. Então a busca é atualizar essa decoração com aquilo que a pessoa já tem. Porque nada do que tinha aqui, né, nem a estante, que é o que né, guia esse nosso cenário da Delano, e nem os objetos imóveis das lojas Germânia, tu não conhecia nada disso, nunca tinha visto. Cheguei aqui estavam todos aqui, Exato. Era preciso montar esse espaço, né? Exato. Então, nós seguimos a partir de alguns elementos, como eu lhe falei, que são elementos básicos a partir deles, ou seja, como se fosse uma hierarquia. As peças maiores são as peças que vão balizar o nosso ambiente. Estante, mesa e as poltronas. Exato. O tapete, né, que cria esse anel de acolhimento para as peças, né, com a possibilidade do cenário também poder se modificar. Isso é muito interessante porque às vezes pode acontecer na casa das pessoas desse dinamismo, né, ser necessário. Um exemplo, as pessoas gostam e muitos dos clientes pedem, poxa, eu tenho um apartamento onde a minha sala ela só cabe um sofá e uma cadeira e uma mesa de jantar, mas eu gostaria e recebo muitos meus amigos e meus parentes. Como a gente pode fazer isso? Então hoje a gente busca dentro da decoração e com auxílio do mobiliário justamente ter esse dinamismo. E o mobiliário contribui muito com isso. Um exemplo são essas banquetas que nós temos aqui. Elas podem servir como mesas de apoio ou como podem também servir como peças para que, numa necessidade maior, você tenha aí cerca de 5 ou 6 ou até mais entrevistados. Isso acontece, por isso que eu falei, como a sala de estar de um cliente, né? É dessa forma que a gente entende, em que a gente encontra e soluciona as necessidades dos clientes. Que dica que tu tem para dar, Vinícius, para os telespectadores que estão em casa, que eles podem se inspirar ou algum truque, alguma dica que eles podem usar a partir desse espaço que tu montasse aqui? Tá. Bom, basicamente a gente tem esse conjunto de sofás, né, ou pelo menos esses dois onde nós estamos conversando, isso é uma disposição muito importante a partir do momento que a pessoa tem uma sala de estar. Muitas vezes, nas residências, as pessoas têm a necessidade de colocar a televisão na sala de estar. A televisão na sala de estar não é sempre o objeto principal, porque muitas vezes as pessoas querem receber amigos ou conversar tanto com o marido ou conversar com algum parente. E o que ela acaba colocando, basicamente, é a televisão com um belo sofá muito confortável. E ela sente a necessidade dessa poltrona de diálogo que você tem aqui comigo. O que a pessoa faz? Ela puxa uma cadeira da mesa de jantar, puxa uma banqueta que vem da cozinha e ela se incomoda com essa necessidade. E digo, em todos os apartamentos, a pessoa pode ter
uma relação como essa. O diálogo sempre acontece de uma maneira não paralela, oblíqua, né? E isso é necessário, isso é possível, seja com uma poltrona de baixíssimo custo ou com uma poltrona um pouco mais sofisticada, ou até mesmo com aquilo que a pessoa já tenha em outro ambiente da casa que ela não sabe como usar. Bom, o Vinícius tem um trabalho muito legal chamado Decorador em Casa. É uma ideia realmente diferente. A Flávia Polo foi conferir e mostra agora para vocês um pouquinho desse trabalho. A gente veio ver na prática como é que funciona o trabalho do Vinícius. A gente está aqui no apartamento da Roberta, ela recém comprou esse apartamento, está tudo ainda vazio e a ideia justamente é decorar. A gente vai ficar bem na parte da cozinha, que é o que eles estavam conversando, já fazendo essa consultoria, mas quero perguntar para a Roberta se tu tinha alguma ideia do que fazer com a cozinha, Roberta. A ideia, a princípio, é integrar os ambientes de um modo que, quando a gente receba a gente, esteja todo mundo num ambiente bem aconchegante, tenha bastante harmonia, mas, na verdade, não sei exatamente como fazer. Por isso que o Vinícius está aqui, né, Vinícius? Qual é a tua ideia, assim, olhando, deixa eu ficar aqui um pouquinho do ladinho de vocês, olhando aqui para a cozinha, para o espaço que vocês têm, já te veio algumas ideias, alguns insights para poder passar para a Roberta? Sim, as ideias aparecem através da nossa conversa e ela já me passando o que ela precisa com relação a essa integração do espaço, a estética que também vem com a integração e uma boa circulação para ocupar também os espaços que vão atrás da cozinha, como os outros quartos, né? Então a gente solucionou e pensou em algumas situações que pudessem adequar essa relação de uma forma simples, né, rápida, onde ela consiga, com um baixo custo, fazer essas intervenções sem gastar muito tempo e dinheiro também. Muitas vezes, até para casas grandes, a gente tem que cuidar, porque os móveis, se não forem bem dimensionados, e não privilegiar a circulação, a gente acaba dando a sensação de que a casa é pequena. Dentro da consultoria, Vinícius, também tu falas em materiais, em cores, vocês chegam a conversar sobre isso também? Sim, sim. Toda a parte da consultoria, a gente, desde o início da consultoria, a gente fala sobre a parte da circulação, sobre a parte do mobiliário, respeitando aqueles móveis que o proprietário venha a possuir. No caso da Roberta, ela tem alguns móveis, mas a grande maioria vai ser comprado, né? Mas, juntamente com isso, daí entra a questão de cor, iluminação, e elementos construtivos que são indicados através do consultor, tá? Mas a busca também é sempre adequar esse orçamento e essa necessidade de acordo com a personalidade do proprietário, né? A consultoria visa observar de uma forma até humilde a necessidade desse proprietário para colocar em primeiro plano essa personalidade, né? A personalidade do proprietário dentro da casa que ele vai usar, que vai ocupar. Isso é super importante, né, Roberta? Claro que tu quer um espaço modificado, mas que tem que ter a tua cara, né? Com certeza, tem que ser um espaço bonito, elegante e bem funcional, para o dia a dia rolar bem. E tu acha bacana, assim, funciona bem ter um trabalho assim bem localizado, tu vem, tu fala as tuas necessidades e tem um profissional que vai exatamente nessas necessidades, que atua nessas necessidades? Com certeza, é bem satisfatório o tipo de trabalho, o projeto que eles enviam, é bem interessante. Legal. Então, vou deixar vocês trabalhando aqui, deixa eu ficar aqui do ladinho, só observando o que são as ideias para essa cozinha, então. Bom, esse é o Decorador em Casa, esse projeto super legal que o Vinícius Rabelo, que está aqui com a gente, arquiteto, está desenvolvendo aqui em Porto Alegre. Desde quando, Vinícius? 2013. Nós iniciamos o trabalho com a empresa a partir da necessidade que nós identificamos nesse mercado, né? Com a experiência que nós já adquiríamos de outros locais e justamente buscar soluções práticas e objetivas que possam dar acessibilidade, né, através de um baixo custo, para esse mercado que é tão carente de um profissional ou de soluções simples que possam resolver questões básicas dentro da sua própria casa. E essa ideia surgiu assim quando que te deu esse start? Ela foi uma construção de fatores ao longo da minha carreira, né? E culminou justamente no momento em que eu, por uma necessidade pessoal, vim para Porto Alegre. Eu não sou gaúcho. Você é carioca, né? Exato, eu sou carioca, vivi minha vida inteira em São Paulo. Morei um tempo em Curitiba, também profissionalmente junto com a minha esposa, e a minha esposa, como gaúcha, e todo bom gaúcho a casa torna, né? Nosso filho nascendo em 2011, viemos para Porto Alegre e eu me deparei com um mercado extremamente competitivo, de excelentes profissionais, ótima qualidade,
e que teria uma série de fatores ali para que eu pudesse me localizar, me posicionar. E conhecendo já esses mercados todos e conhecendo a possibilidade de onde poderia chegar a necessidade e como esse mercado, o gaúcho, precisa dessa situação de resolver a decoração de uma maneira simples também, como outras cidades as pessoas também precisam, a gente entendeu que seria um momento de trabalhar esse público através do sistema de consultoria, onde é possível se chegar através de um formato que nós desenvolvemos, uma metodologia, atender as pessoas de uma maneira objetiva, transparente, eficiente e com baixo custo. E rápida, né? Rápida. São objetivos pontuais que tu trabalha, Exato. né? A gente viu aí, por exemplo, no caso da Roberta, ela não tem nenhum móvel. Não. Mas geralmente as pessoas têm. Ou pode ter, pode não ter. A grande maioria dos nossos clientes tem o ambiente imobiliado, né? O caso da Roberta foi até um caso que tem uma menor quantidade, um menor volume de trabalho dentro da nossa gama de clientes. Agora, também é possível, por quê? Porque ela já tem outros móveis do apartamento antigo dela, né? Ou até não tem coisas que ela não quer continuar, ela vai descartar. Mas o interessante é que a partir das necessidades e da ideia que a pessoa tem a respeito da sua própria casa, nós, de uma forma muito transparente e até humilde mesmo, porque nós não estamos ali para dizer, não, tem que ser diferente. Nós vamos para respeitar. Tem que trocar tudo, né? Pelo Porque tem contrário. gente que faz isso. Né? Né? A gente vai respeitar justamente o que a pessoa já possui, buscando a atualização desse ambiente de uma maneira harmônica e que seja aconchegante para ela. Né? E quais são os casos que tu mais tem pego como cliente? Tem algum perfil mais frequente? Sim. Diria que ambientes sociais, salas de estar, integradas com cozinha, né, em apartamentos de aproximadamente 70 a 150 metros quadrados. Então, esse é um público que necessita de questões pontuais. Não é a mudança integral desse espaço. A pessoa já mora, mas ela se sente incomodada com justamente aquilo que eu lhe falei. Ela tem um sofá muito grande ou tem um mobiliário, uma disposição de mobiliário que incomoda ela de alguma maneira. Mas ela não sabe o porquê. E como fazer para resolver isso? Então, a nossa proposta é justamente entender a situação e dar as soluções de uma maneira objetiva para que ela possa fazer aquela mudança até por conta própria. Aí a pessoa procura vocês pelo telefone ou pelo site. Exatamente. E marca uma hora. Exatamente. E a partir daí, como é que é o trabalho? Nós marcamos esse horário e o arquiteto vai até a residência do proprietário, com uma hora, um tempo marcado. O tempo marcado diz respeito à complexidade que nós vamos encontrar naquele ambiente. Então, nós fazemos um contato telefônico com a pessoa para entender qual é a necessidade dela. Pelo site, a pessoa já coloca, eu quero a sala de estar fazendo uma mudança, por exemplo, na questão dos meus móveis. Então, a gente já sabe o tempo. Como nós temos 3 horários diferentes, esses horários são balizados pela complexidade dos ambientes. Nós entramos em contato e confirmamos esse tempo. Sim. O arquiteto vai até a residência, faz a consultoria, discutindo sobre todos os elementos. É muito importante que as pessoas, os moradores estejam, não só uma pessoa, mas a gente sempre busca que a família esteja junto para justamente compartilhar essas ideias conosco. A partir dessas ideias, das soluções que já são apresentadas no momento, de uma forma didática, de uma maneira onde a gente possa levar conhecimento para as pessoas. A intenção do decorador em casa não é simplesmente receber aquela informação, guardar para si e entregar um projeto. É justamente dividir com as pessoas um conhecimento que elas talvez não tenham e que pode facilitar a vida delas no futuro, mesmo sem ter alguém ao lado só para trocar um móvel de posição. Bom, aí então fizeram um contato por telefone, aí foram na casa do cliente. Exato. Aí vocês oferecem um serviço de 1 hora ou 1h30? Ou 2 horas. Ou 2 horas. Exatamente. São essas 3 Exato. possibilidades. Sim. Aí vocês vão, ficam na casa daquela pessoa, conversam com a família e depois? Sim. Importante entender que esse tempo não está determinado exatamente a só um ambiente. Ele pode ser para mais do que um ambiente, ele pode ser... Na verdade, o cliente contrata a hora. Exatamente. De vocês. Contrata a hora e nessa hora a gente consegue falar sobre 2, 3, 4 ambientes, dependendo da complexidade, dependendo do tempo. Após a visita do profissional, nós temos um prazo entre 48 horas e 4 dias para entregar esses projetos. Por que esse prazo? Porque depende da complexidade também das informações que vão ser entregues. Mas ele também é um prazo extremamente exíguo, né? Sim. Considerando o padrão... Quer dizer, vocês entregam um projeto mesmo, nós entregamos do ambiente. Um relatório onde vai uma planta daquilo que foi discutido, com as medições que foram feitas no local, né? Sempre com foco decorativo.
E as sugestões do que a pessoa faça. As sugestões vão com imagens de referência daquilo que ela pediu, daquilo que ela tem, né, com fotografias, né, e com desenhos que são referentes àquela necessidade dela. Ou seja, perspectivas onde vai ambientar aquela situação. A intenção nossa é esclarecer para ela, através de imagens e de informações, complementando tudo aquilo que foi dito no local. Tá, e agora conta pra gente, que todo mundo quer saber, Vinícius, sim, quanto custa isso? Porque as pessoas têm uma ideia muito, sim, claro, né, sim, cara, sim, desse tipo de trabalho. Bom, através do nosso formato de trabalho, que entra em tudo isso que a gente acabou de comentar, 1 hora de consultoria custa R$200, 1h30 custa R$300 e 2 horas custa R$400. Sempre lembrando que o pacote, a consultoria com o relatório, onde tem o projeto, é esse valor. Então isso é muito importante, porque nós trabalhamos de forma transparente. A gente não busca oferecer um serviço e depois ao longo ir acrescentando informações ou ir acrescentando valores. Quer dizer, se a pessoa quer mudar a sala dela e não quer gastar, ela quer usar só objetos que ela tenha, ela pode gastar só estes R$200 ou R$300 que ela consegue. Exatamente. De forma que ela não precise se prender também à necessidade de comprar tudo aquilo naquele primeiro momento. O nosso trabalho é um trabalho onde a gente deixa a pessoa livre. Nós entregamos as informações através dos projetos. Ela pega o projeto, ela pode colocar embaixo do braço, ficar com ele guardado por 1 ano, e daqui 1 ano ela vai e mexe naquilo. Não, ela se empolgou, gostou e fala, não, agora eu vou começar a fazer. E ela vai e muda de lugar. Acontecem situações onde a gente, na casa da pessoa, a gente já consegue, com a mudança do móvel, o reposicionamento, fazer algo que a pessoa fala, como você pensou nisso? Isso pode ser muito simples. Então a busca é justamente disso, é simplificar e trazer acesso às pessoas que nunca tiveram minimamente um contato com um profissional. E que se possível, futuramente, elas possam se usar de um profissional, né, contratando e conhecendo um pouco mais que o profissional pode fazer. A gente identificou ao longo desse tempo todo que a dificuldade ainda das pessoas é entender o que um arquiteto faz. As pessoas muitas vezes contratam um arquiteto não porque elas têm dinheiro somente, ou porque elas precisam de algo, é porque elas confiam naquela pessoa que elas estão contratando, mas elas não sabem muitas vezes o que ele pode fazer por ela. As pessoas têm ideia de que é um serviço às vezes muito caro e não é necessariamente um serviço tão caro, um trabalho tão caro, né? Mas é um trabalho que pode mudar até a sensação de conforto, de bem-estar da pessoa dentro de uma casa ou dentro de um ambiente de trabalho. Vocês não fazem só residência, isso pode ser feito em que situações? Sim, todo o ambiente construído, ou seja... Até um cenário de televisão. Exatamente, cenário de televisão. Nós já fizemos em loja de produtos evangélicos. Então, o nosso trabalho ele é muito dinâmico e ele é um trabalho de muito desafio, né, diário. E Vinícius, como é que o mercado e o gaúcho receberam essa proposta, essa ideia tão legal de vocês? Porque o gaúcho é conservador. Sim, sim. Tem recebido muito bem. Mas também valoriza a sua casa, né? Sim, o gaúcho gosta de morar bem. Né? Exato. O gaúcho tem uma particularidade, o gaúcho gosta de acolhimento dentro da sua própria residência, né? É como se tivesse aquela sensação de ninho, né? E essa palavra, que é o acolhimento, está muito dentro de todos os projetos que a gente desenvolve, não porque nós direcionamos para isso, porque nós sentimos isso das pessoas. Então, como fazer para que aquele acolhimento, que naquele momento não está sendo sentido pelo proprietário, como fazer com que isso seja transmitido através da mudança? Né? A palavra, eu acho que para o gaúcho, em termos de ambiente, dentro de casa, é se sentir acolhido, seja no seu quarto, seja na sua sala, seja na própria casa, né? E que esse conceito se transfira para essa atualização da decoração na casa dele. Muito bom. Esse foi o Vinícius Rabelo, arquiteto, nos falando a respeito dessa ideia tão legal, desse projeto tão legal que é a empresa que ele criou, que se chama Decorador em Casa. Você pode conhecer mais desse trabalho no site, que é www.decoradorencasa.com.br. O Vinícius esteve com a gente para falar desse trabalho e para explicar para vocês essa ideia que ele criou, né, a partir dessa nossa parceria, grande parceria da Band TV com a Adelano e com a loja Germânia de Nova Petrópolis. A Adelano que nos cedeu essa estante, né, que conduz esse cenário, e os móveis, todos os móveis e objetos tão bonitos da loja Germânia, que é maravilhosa, uma loja maravilhosa que tem lá em Nova Petrópolis. E o Vinícius foi o nosso convidado para montar esse cenário de estreia. Ficou lindo. Obrigada pela participação, parabéns pelo trabalho, Vinícius. Eu que agradeço o convite, muito obrigado.
Bom, e a gente agora vai para um intervalo. Você vai construir um terreno que tenha árvores? Então você precisa de um laudo de cobertura vegetal. A gente já explica isso no próximo bloco. Vai construir em um espaço com árvores? Então é obrigatório apresentar um laudo específico que identifica as espécies do terreno. Isso gera custos para o seu orçamento. Se você comprou um terreno para construir uma casa, com certeza sabe do que estamos falando, o laudo de cobertura vegetal. Se não ouviu falar, a gente explica. O documento serve para identificar as espécies de árvores e outras plantas existentes na área a ser construída e avalia se é possível erguer um imóvel em determinado terreno ou se é preciso manter algum vegetal que não pode ser retirado. O primeiro passo seria o levantamento topográfico, localizando topograficamente as espécies, né? Depois vem a pessoa que vai identificar essas espécies, né? Dando todas aquelas características, né? Como altura e cap e por aí, né? Se você já mora em um local que tenha vegetação, o laudo não é necessário. Ele é obrigatório apenas para quem vai construir ou quer regularizar uma área. Você comprou um imóvel, tá? Tem uma vegetação existente lá, tu vai ter que seguir isso. Primeiro fazer o levantamento planialtimétrico, depois o laudo de cobertura vegetal, posteriormente vem o laudo arquitetônico que vai dizer essas árvores eu vou poder suprimir e essas não. Então, o teu laudo arquitetônico vai ter que obedecer à vegetação existente. Este documento só pode ser dado por um engenheiro agrônomo, um engenheiro florestal ou um biólogo. Ele funciona como um catálogo, onde constam dados como o nome popular da árvore, o nome científico e o estado de preservação em que ela se encontra. Nós estamos em uma propriedade particular no extremo sul de Porto Alegre e aqui existem diversos exemplos de vegetação nativa, exótica e imune. As árvores imunes são aquelas que não podem ser cortadas em função da biodiversidade que abrigam, como por exemplo esse butiazeiro aqui, onde a gente pode observar que várias espécies coabitam no mesmo tronco. E considerando também se ela é exótica, se ela não é exótica, se ela é imune, né? Se ela é passível de supressão ou não, né? Para posteriormente pegar o licenciamento para fazer o seu projeto. Agora que você já sabe o que é o laudo, não esqueça de incluí-lo no orçamento em construção. Em média, o documento sai de R$ 1.000 a R$ 1.500. Artistas criaram esculturas gigantes para construir um parque temático em Nova Petrópolis. É mais uma atração para movimentar e valorizar a Serra Gaúcha. Blocos de arenito duro e sem vida são transformados em expressões de despedida e felicidade. Durante 4 anos, 3 artistas gaúchos esculpiram pedras para contar a saga da imigração alemã no Rio Grande do Sul. Essa história, exposta agora em blocos de 2 metros de altura, foi dividida em 4 partes. A chegada dos imigrantes, as principais profissões da época, as faces dos pioneiros de Nova Petrópolis e as tradições germânicas, como a dança, a cuca e, claro, o chopp. Eu acho que é muito importante essa preservação, até para nós mantermos e valorizarmos a história da onde que a gente provém. Cada uma dessas esculturas levou 1 mês para ser construída. Os desafios para erguer todo o Esculturas Parque Pedras do Silêncio foram grandes. É uma matéria-prima muito pesada, então esse deslocamento já na pedra bruta, ela é bastante, impõe bastante desafios e principalmente a questão, depois da obra estar pronta, esculpida, também para que ela não se estrague, que não se quebre, então todo o cuidado também foi muito grande nessa questão aí. Este é o ponto de chegada de um caminho que percorre 80 esculturas de pedra que retratam a história da imigração alemã aqui em terras brasileiras. Esta é a maior das esculturas. Ela mede 5 metros de altura dos pés até a cabeça do homem. Ela pesa 25 toneladas e é a representação da família alemã que veio aqui ao Brasil em busca de condições melhores de vida. É muito interessante, né? A maneira com que é retratada
principalmente toda a história da colonização aqui, né, dos colonos que vieram da Alemanha, né, para cá, a maneira com que a cultura é muito forte aqui, né. Assim como André, que veio de Goiás, outros turistas aproveitaram o parque. Luciana é de Belo Horizonte e ficou encantada com as esculturas. Fazendo um roteiro diferente aqui do que as pessoas procuram aqui na região, que é vinho, queijo. Então eu acho que isso está sendo muito mais proveitoso do que fazer esses passeios típicos da região. E esse parque é muito bonito, vale a pena vir conferir. Faltam 61 dias para o 9º Salão do Imóvel do Rio Grande do Sul. Por que expor? É uma oportunidade de colocar a sua marca e os seus produtos na vitrine para milhares de pessoas em 4 dias de evento no melhor ponto de Porto Alegre, o Shopping Iguatemi. Não perca esse importante salão direcionado ao mercado imobiliário. O Imóvel Class TV volta no sábado que vem com mais arquitetura, decoração, paisagismo e notícias do mercado imobiliário. Um ótimo final de semana para você e até lá!